Era uma noite escura e fria. O céu estava escuro e nuvens negras obscureciam a lua. O vento soprava forte e fazia os galhos das árvores ao redor do lago ranger. O lago estava escuro e imóvel, como se estivesse esperando por algo. Uma presença maligna pairava no ar, e até mesmo as aves silenciaram quando ela começou a se manifestar. Uma sombra escura e longa surgia das profundezas do lago e parecia se mover lentamente em direção à margem. Quando ela chegou ao lado oposto, ela se ergueu lentamente até formar uma figura humanoide. Era uma mulher alta e magra, vestida de preto, com longos cabelos loiros e olhos azuis brilhantes. Ela olhava para o horizonte, como se estivesse observando algo inimaginável. Ela começou a andar ao longo da margem do lago, e seu olhar acompanhava cada passo que ela dava. Seus olhos eram distantes, e ela parecia estar profundamente concentrada. Quando ela chegou ao meio do lago, ela parou e ergueu a cabeça, olhando para o céu. Ela levantou os braços e começou a cantar em uma língua antiga e desconhecida. À medida que ela cantava, o céu se escurecia mais e mais, como se uma escuridão maligna estivesse se aproximando. Os pássaros pararam de cantar e o ar ficou carregado de medo e medo. Quando ela terminou de cantar, ela abaixou os braços e a escuridão desapareceu. Ela virou-se e olhou para o lago, com um olhar sombrio. Ela começou a andar de volta para a margem do lago, e a escuridão começou a se mover com ela. Quando ela chegou à margem, ela se virou para nós e disse: "Eu sou a sombra das trevas, e eu sou o medo. Eu sou o medo que vocês sentem nas noites escuras e frias. Eu sou o terror que vocês sentem quando estão sozinhos. Eu sou o seu maior medo, e eu estou aqui para te assombrar." Ela então desapareceu no lago escuro, e a escuridão desapareceu. Mas a sensação de medo ainda estava no ar, e todos sabiam que a sombra das trevas ainda estava por perto, esperando para assombrar novamente. Era um dia comum na vida de Ricardo. Ele saiu de casa para ir trabalhar, como todos os outros dias. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Enquanto ele dirigia, viu um homem parado na beira da estrada, que parecia extremamente assustado. Ricardo parou para ver o que estava acontecendo. O homem disse que havia visto um homem estranho vestido de preto seguindo-o. Ricardo não acreditou, mas como era uma boa pessoa, ofereceu para levar o homem para casa. Ele aceitou e Ricardo dirigiu até a casa do homem. Quando chegaram lá, o homem explicou que o homem de preto havia desaparecido e que sua casa estava ainda mais assustadora. Ricardo entrou na casa e começou a procurar o homem de preto. Ele não demorou muito a encontrar o que procurava. No meio da sala de estar, sentado em uma cadeira, havia um homem de preto. Seu rosto estava escondido por um grande chapéu, e ele não se mexia. Ricardo começou a se aproximar do homem, mas antes que ele pudesse chegar perto, o homem se levantou e olhou diretamente para ele. O olhar do homem era tão assustador que Ricardo não conseguia se mover. O homem de preto falou: "Eu sou o senhor da escuridão. Venha comigo, pois eu sou o único que pode lhe mostrar o caminho." Ricardo ficou paralisado de medo, mas ao mesmo tempo sentia que tinha que seguir o homem. Como se estivesse em transe, ele seguiu o homem até um longo corredor. No fim do corredor havia uma porta fechada. O homem a abriu e Ricardo entrou. Lá dentro havia uma sala cheia de velhas fotos e documentos antigos. O homem de preto explicou que aqueles documentos continham informações sobre um antigo culto que acreditava que o diabo habitava na Terra. Ele disse que se Ricardo quisesse descobrir a verdade, teria que se unir ao culto. Ricardo não tinha escolha. Ele precisava descobrir a verdade. Então, ele se uniu ao culto e foi iniciado. A partir daquele dia, Ricardo passou a ter pesadelos todas as noites. Ele sonhava com o diabo e suas seguidoras, e a cada sonho ele se sentia mais assustado. Ricardo passou a viver em constante medo e terror. Ele nunca mais saiu de casa durante o dia, pois temia que o diabo o encontrasse. Ricardo passou a viver assim por muitos anos, até que, finalmente, ele encontrou a coragem para sair de casa e parar de se esconder. Ele foi para a rua e percebeu que, durante todos aqueles anos, nada havia mudado. O homem de preto ainda estava lá esperando por ele. Ricardo não sabia o que fazer. Então ele fechou os olhos e imaginou que aquilo não passava de um pesadelo. Quando abriu os olhos, o homem de preto havia desaparecido. Ricardo nunca mais teve problemas com o diabo, mas sempre carregou dentro de si
o medo e o terror que sentiu naquela noite.